Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E para vocês que deixarem o joinha, eu peço a vocês que cliquem em hypar, fazendo assim, o meu vídeo terá mais visualização. E eu ficarei muito agradecida. Outros sim, eu sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link, caso vocês forem comprar alguma coisa na Shopee, usando o meu link, vocês estarão me ajudando com a compra que vocês fizerem, eu ganho uma porcentagem e ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 355 gramas. Na largura ficou com 40 centímetros e no comprimento ficou com 92 centímetros. Mas como eu sempre digo, o comprimento fica a critério de vocês. Vocês vão fazer no comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. No vídeo, eu deixo tudo explicadinho. E para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e sobre os pontos altos, eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes, porém, para a minha última carreira, eu fiz desta forma. E assim ficou o gráfico da nossa aula de hoje. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 66 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 66 correntes. Feitas as 66 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este será o nosso primeiro ponto alto. Vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Nós vamos fazer até o final destas correntes. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou completar e já trago. Pronto, finalizei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui com um total de 67 pontos altos, porque fizemos 66 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com um total de 67 pontos altos. Vamos à próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das duas correntes que eu fiz para subir. Então, nós teremos nessa carreira 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Agora, eu vou fazer aqui um quadrado. Então, eu vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Então, eu já fiz 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, esse início ficou desta forma. Lá na outra ponta, nessa carreira, nós vamos encerrar da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer lá na outra ponta. Então, vai ficar um quadrado fechado, um aberto e o da ponta fechado. Então, nós vamos finalizar lá com os 4 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Fiz um quadrado, duas correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, 2 quadrados, duas correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, 3 quadrados. Então, eu vou fazer estes quadrados até quase lá na outra ponta. Chegar lá, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir lá na outra ponta. Vou completar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, já encerrei aqui a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Então, eu subi com as duas correntes, copiei mais 3 pontos altos, 4 pontos altos. Fiz um quadrado, duas correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior e copiei o terceiro ponto alto. Fiz mais 4 pontos altos, então, o que nós já havíamos feito, mais 3, 4 pontos altos. Aqui no meio, eu fiz uma carreira de quadrado, de ponto rede. Nós ficamos aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadrados. E finalizei da mesma forma que eu iniciei, como eu falei para vocês. 4 pontos altos, um quadrado e finalizar esta carreira com os 4 pontos altos. Nós faremos 3 carreiras de ponto rede. Nós iremos mudar as próximas 2 carreiras apenas em uma ponta e na outra. Aqui eu vou intercalar. Nessa carreira, nós iniciamos com os pontos altos. Na próxima, nós vamos iniciar com um quadrado e fechar o quadrado do meio. Abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Os quadrados do meio, nós apenas vamos copiar por mais 2 carreiras. Então, nós teremos 3 carreiras com ponto rede aqui no meio. E deste lado, da mesma forma, eu vou iniciar a carreira, para explicar para vocês, vou completar a segunda carreira, vou fazer a terceira carreira e trago para mostrar para vocês. Então, aqui nas pontas, tanto nessa quanto na outra, até o final do nosso trabalho, nós vamos intercalar. Onde estiver os pontos altos, nós vamos abrir quadrado. E onde for o quadrado, nós vamos fechar com pontos altos. Então, aqui na carreira anterior, nós fizemos pontos altos. Agora, nós vamos fazer quadrado. Então, eu vou subir com as 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto, e vou fazer mais 2 correntes. 4 correntes, porque 2 é a altura do meu ponto alto, e 2 correntes são esses 2 pontos altos. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, fiz aqui um quadrado. Na carreira anterior, aqui está aberto. Agora, eu vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes. Para cada corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, um ponto alto para a primeira corrente e um ponto alto na segunda corrente. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, fechei o quadrado que na carreira anterior estava aberto. Vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos, da mesma forma, 2 correntes, porque são 2 pontos altos, e copiar o último ponto alto. Então, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir na outra ponta. Aqui no meio, nós vamos apenas copiar os quadrados. Vou fazer assim, por completar esta carreira, que é a segunda, e vou fazer mais uma, que é a terceira. Quando eu completar, eu trago e mostro para vocês. Pronto. Como prometido, fiz aqui as 3 carreiras de ponto rede. E em uma ponta e na outra, eu apenas intercalei, como eu havia dito a vocês. Então, onde na carreira anterior for pontos altos, na próxima nós vamos abrir quadrado. Quando for quadrado, vamos fechar com pontos altos. A próxima aqui nós vamos fazer quadrados. E assim por diante, apenas em uma ponta e na outra. Aqui no meio, eu só repeti os quadrados, então, eu fiz 3 carreiras.
Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira aqui nas pontas intercalando. Então, na carreira anterior era pontos altos, aqui eu abri quadrado. Na carreira anterior era quadrado, fechei com pontos altos, abri quadrado. Repeti aqui 3 quadrados, então eu copiei 3 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3. Vou fechar aqui 3 quadrados com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado, da mesma forma, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, a primeira corrente, um ponto alto, na segunda corrente, segundo ponto alto, e repeti o ponto alto. Fechei o segundo quadrado. Vou fechar o terceiro quadrado. Um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu copiei 3 quadrados e fechei 3 quadrados. Agora, aqui no meio, vou copiar 4 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, ficou desta forma. Agora, lá do outro lado, eu vou fechar os 3 quadrados, vou copiar os 3 quadrados restantes e aqui na ponta apenas intercalar. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Pronto, mais uma carreira finalizada. Então, aqui no início eu intercalei da mesma forma em uma ponta e na outra. Então, no início e no final, até o final do nosso trabalho, nós vamos sempre intercalar. Copiei aqui 3 quadrados. Fechei 3 quadrados, aqui no meio, copiei, repeti 4 quadrados da carreira anterior. Deste lado, fiz o mesmo que eu fiz deste, então, o que nós fizermos de um lado, nós vamos repetir do outro. Fechei 3 quadrados, copiei os 3 últimos quadrados, intercalei nesta ponta. Vamos à nossa próxima carreira, então, o que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Já iniciei essa carreira, intercalando na ponta, copiando os 3 quadrados da carreira anterior e copiando os pontos altos da carreira anterior. Apenas repetir o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Nesta carreira, nós vamos fechar um quadrado após os pontos altos deste lado. Então, aqui são 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado após os pontos altos. Vou copiar 2 quadrados do meio. Na carreira anterior eram 4, então eu vou fechar um, vou copiar 2 e vou fechar o próximo, que é o gráfico do outro lado, na outra ponta. E o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir do outro lado. Então, aqui eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. E copiar o restante da carreira, apenas copiar, o mesmo que eu fiz deste lado. Mais uma carreira finalizada. Então, eu repeti o início da carreira até os pontos altos, apenas copiei o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Nesta carreira, nós apenas fechamos um quadrado após os pontos altos, copiamos 2 quadrados do meio, apenas 2, e deste lado, da mesma forma, fechei o quadrado antes dos pontos altos e copiei o restante da carreira. Vamos à próxima carreira. Iniciei esta carreira apenas repetindo o mesmo que eu havia feito na carreira anterior, os quadrados, e aqui eu copiei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou abrir 2 quadrados aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, no final destes pontos altos, eu fiz 2 quadrados. Vou fechar nesta carreira os 2 quadrados do meio. Então, vou fechar com pontos altos, assim como nós já vínhamos fazendo 2 pontos altos para cada
quadrado, que são duas correntes. Então, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado, da mesma forma, com 2 pontos altos. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei, nesta carreira, eu fechei os 2 quadrados do meio. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou abrir 2 quadrados aqui no início dos pontos altos, então, 2 correntes, um quadrado. 2 correntes, o segundo quadrado. E vou copiar o restante da carreira, da mesma forma que eu fiz deste lado. Pronto, mais uma carreira finalizada. Intercalei nas pontas, repeti os 3 quadrados da carreira anterior e fiz aqui 7 pontos altos. Abri 2 quadrados no final dos pontos altos, fechei os 2 quadrados do meio e deste lado fiz o mesmo que eu fiz deste. Abri 2 quadrados sobre os pontos altos, copiei os 7 últimos pontos altos, os 3 quadrados e finalizei intercalando. Vamos à próxima carreira. Iniciei a carreira. Sobre os pontos altos, copiei apenas 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou abrir um quadrado aqui do final dos pontos altos. Então, 2 correntes e copiar o último ponto alto. Vou copiar os 2 quadrados da carreira anterior. Então, nesta carreira aqui, nós ficamos com 3 quadrados. Então, assim ficou esta carreira. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior e deste lado eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, vou repetir os 2 quadrados da carreira anterior, abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos e copiar o restante da carreira. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Pronto, aqui está. Intercalei, copiei os 3 quadrados e nesta carreira, copiei apenas 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Abri um quadrado no final dos pontos altos, repeti os 2 quadrados da carreira anterior, copiei os pontos altos. Deste lado, fiz da mesma forma. Repeti os 2 quadrados, abri um quadrado sobre os pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. E o restante da carreira, da mesma forma. Esta carreira é a carreira central do gráfico da nossa aula de hoje. Então, agora, as próximas carreiras, nós vamos fazer as carreiras voltando. A próxima carreira será esta carreira de apenas 2 quadrados. A próxima, esta carreira e a última carreira, que é a carreira dos 3 quadrados fechados. Então, agora nós só vamos repetindo as carreiras, voltando, vamos repetir mais 3 carreiras. Nós temos aqui 3 carreiras e a carreira central, que é a 4ª carreira. Agora, nós vamos fazer mais 3 carreiras, voltando. Como é só repetição, para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso, tão cansativo, eu vou fazer as 3 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, já encerrei o gráfico da nossa aula de hoje, apenas repeti as carreiras anteriores. Então, nós paramos nesta carreira, que é a carreira central, depois eu só fui repetindo as carreiras voltando. Então, esta carreira é esta carreira aqui é esta de pontos altos com apenas 2 quadrados no meio, e a última carreira, que é a nossa primeira carreira, que nós ficamos com 4 quadrados no meio. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo até o comprimento desejado. Observem que aqui nas pontas, eu só intercalei, é o que nós vamos fazer também até o final. Então, agora, as nossas próximas carreiras, nós vamos fazer novamente as 3 carreiras de ponto rede. Eu fiz apenas 3 carreiras entre os laços. Mas vocês vão fazer a quantidade de carreiras que quiserem. Se quiserem fazer com mais carreiras, com 4, com 5, aí fica a critério de vocês. Ou com menos carreira também. Eu fiz apenas com 3 carreiras entre eles. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo até o comprimento desejado. Vou fazer até o comprimento desejado para a minha mesa. Vou encerrar com os pontos altos, que é a nossa primeira carreira, carreira base. E quando trouxer, já trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já adiantei aqui o meu trabalho, fiz até o comprimento desejado. Para mim, vocês vão fazer o mesmo para vocês e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta.
Até o final do trabalho, eu apenas intercalei nas pontas e só fui repetindo o gráfico dos laços. Aqui no meio, sempre as 3 carreiras de ponto rede, como eu havia dito a vocês. Então, para vocês que gostam de saber quantos gráficos que ficou o meu trabalho, vamos contar. Então, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gráficos. Então, para este tamanho que eu fiz, eu fiquei com esta quantidade de laços. E encerrei com a carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com a carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nas laterais. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Então, eu vou fazer nas laterais uma carreira de pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos. E sobre os pontos altos, será uma carreira diferente. Então, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para iniciarmos a última carreira sobre os pontos altos. Como prometido, eu já fiz aqui a última carreira nas laterais, que são os pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu vou fazer 3 pontos altos tombados, então, vou subir com 3 correntes. Aqui no último ponto baixo, eu vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, ficamos com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, contando com as correntes, tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente. 1, 2, 3 correntes, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, ficamos com 3 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 pontos altos tombados. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. Aqui, novamente, vou repetir os 3 pontos altos. Lembrando sempre que a quantidade de pontos altos que eu pulei aqui fica a critério de vocês. Vai depender do ponto alto de vocês. Eu pulei 3 e fiz o ponto baixíssimo no quarto. Mas fica a critério de vocês. Vocês podem pular menos pontos altos. Esta será a minha última carreira sobre os pontos altos. Vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto! Como prometido, já encerrei aqui a última carreira sobre os pontos altos e já comecei aqui a esconder o barbante. Então, sobre os pontos altos, eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!